enquanto estava vindo para cá, no trem, né, de Santa Cruz para cá, Deus me deu essa passagem. Deus abençoe a todos que se encontram, Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez pelo convite, para o qual foi feito. E Deus tem falado a sua misericórdia, a sua bondade para os nossos corações. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, continue usando assim como tantos outros que nos antecederam. Em nome de Jesus, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Outras traduções está escrito para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-me dizendo-lhe: mestre, não te se dá de que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Muito obrigado. E houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode sentar glorificando ao Senhor, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querida Igreja de Cristo Jesus, bem verdade que essa passagem é uma passagem bastante conhecida, da qual o Senhor Jesus Cristo, Ele vai chamar o seu discípulo, Ele vai convocar o seu discípulo. E diz o texto sagrado que Jesus Cristo, Ele vai dar uma ordem ao seu discípulo. Qual é a ordem? É para entrar dentro do barco. Perceba, Jesus não vai perguntar para o discípulo se eles estão a fim de entrar. Jesus não vai perguntar para o discípulo o que eles acham, se eles querem ou não entrar. Jesus ordena que o discípulo entre com ele dentro do barco. E a palavra de Jesus para os discípulos é: entremos dentro do barco e vamos passar, em outras traduções, chegar no outro, repita comigo, diga, no outro lado. Agora pensa comigo, se Jesus está dizendo que vamos chegar no outro lado, Jesus não está dizendo para o discípulo: vocês vão chegar. Jesus está dizendo: nós vamos chegar no outro lado. Então pense comigo. Jesus convoca, Jesus chama, e a ordem de Jesus é: entremos dentro do barco. Qual é a missão? Qual é o alvo? Qual é o objetivo? Chegar no outro? Então calma aí. Então Jesus está simplesmente falando para o seu discípulo
que precisa mudar de ambiente. Se Jesus está dizendo que é para chegar no outro lado, isso significa que vai ter uma mudança de ambiente. Significa que vai ter uma mudança na vida do discípulo. O discípulo ouve, entra dentro do barco, obedece a ordenança de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada para mim e para vocês que aquele dia, igreja, era um dia como esse. Tudo na paz, tudo maravilha. Vento não estava soprando forte. Era um dia que eu olhava para aquele mar, talvez, ou para o vento olhava e dizia: hoje é um dia excelente. Hoje é um dia maravilhoso. Só que diz o texto sagrado que um forte vento se levanta. Aliás, uma forte tempestade de vento vai se levantar contra o barco de quem? Contra o barco dos discípulos. E quem é que está no barco dos discípulos? Jesus. Agora olha para mim e percebe isso daqui. E aqui eu começo a ministrar. Perceba que os discípulos só estão onde estão porque Jesus chamou, convocou, ordenou. Só que Jesus falou para eles: nós vamos passar. E a primeira lição para a tua vida e para a minha vida é: por que Jesus não falou para os discípulos que no meio do percurso ou da navegação o vento ia soprar? Aí eu te faço uma pergunta que vai responder essa outra pergunta. O que importa Jesus falar para os discípulos se o vento vai soprar, sendo que a ordem dele para os discípulos: nós vamos chegar? Vou repetir, as irmãs entenderam, vou repetir. O que importa de Jesus revelar o processo, sendo que ele já decretou, dizendo que nós vamos chegar. Se Jesus está dizendo nós vamos chegar, não importa, glória a Deus, aleluia, que o vento vai soprar, se as ondas vai se levantar. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Levante uma mão, levanta duas mãos nesta tarde abençoada. Jesus está falando para a gente aqui: eu já ordenei, eu já decretei, mas pastor, o vento está soprando, mas pastor, as ondas estão se levantando, mas pastor, Deus falou que vai fazer, mas a minha vida está em embaraço, mas a minha vida está só o sangue. E Jesus está dizendo: fica tranquilo, descansa o teu coração. Eu deixo na terra, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele joga os carros no fogo, mas ele me trouxe aqui para dizer para alguém: eu estou contigo dentro desse barco. Pastor, e por que ele permite que o vento sopre, as ondas se levante? Simples. Porque tudo que Jesus quer extrair de mim e de você é amadurecimento. Aí eu conversando com Jesus, que através da oração não é um diálogo. Eu conversando com Jesus, eu falei para Jesus dizendo o seguinte: eu falei: Senhor, por que o Senhor não revela para o teu discípulo que o vento ia soprar? Aí Jesus me respondeu: se eu já tinha decretado que eu e eles iam chegar no outro lado, o que importaria a circunstância contrária? Ô irmão, posso te falar algo aqui de Deus para a tua vida, para tu dar um grosso e prazer eu pedir? É que as coisas podem fugir do meu, do teu controle, mas não foge da mão de Deus. E a Bíblia diz que o ouvido dele não está tampado e nem sua mão encolhida para que não possa nos salvar. Então calma aí, percebe isso daqui. Se ele falou que vai chegar, o que é que importa a dificuldade? Aí Jó vai dizer no capítulo 42, dizer: eu sei que nenhum dos teus planos
Pode ser? Então é para o irmão e para a irmã, diga, se ele já decretou, diga, fica tranquilo. Diga, se ele já determinou, diga, fica tranquila. Se ele já liberou a palavra, diga, só descansa. Oh, glória a Deus, mas pastor, olha para uma aflição dentro de mim, mas pastor, eu estou com ansiedade. Ele está dizendo, enquanto eu estou trabalhando, você vai descansando o teu coração. Olha para cá, percebe isso daqui. Olha para a minha igreja. Jesus nesta tarde está dizendo para a gente aqui, eu já decretei, o que é que eu tenho que fazer? Descansa. Meu irmão, até o processo da espera é uma fase de amadurecimento para a nossa vida. Aí está Jesus com os discípulos, indo para onde? Para a região de Gadara. E quem é que tem lá em Gadara? Um homem com uma legião. Agora olha para cá, percebe isso aqui. O discípulo só está passando por esse processo porque Jesus chamou. Então eu preciso falar algo aqui de Deus sobre a vida de alguém. Que me perdoe e me desculpa. Jesus nunca vai chamar nós para viver uma vida igual a que todo mundo vive. Mas tu já parou para analisar? Vou pegar o gancho do servo do Senhor. Tinha tantos outros barcos. Tinha tantas outras pessoas melhor do que eu e você. Mas o homem olhou para mim, o homem lá de cima olhou para mim e para você e disse, não é você que eu quero. Não, o homem lá de cima olhou para mim e para você e disse, não é você que eu quero. Tinha gente com mais estatura do que você, se eu não tinha. Tinha gente com mais porte físico melhor do que eu e você, se eu não tinha. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você, igual ele falou no Salmo de número 89, versículo 20, disse, achei Davi, meu servo. Deus olhou lá do céu, do trono dele de glória, para a terra e disse, é você que eu quero. É você que eu escolhi, pastor. E por que Deus me escolheu? Olha para mim, percebe isso daqui. Deus te escolheu porque você, aleluia, tem algo que muitas pessoas não têm. O que? Aparência não, porte físico não. Coragem. Diga para o teu irmão, para a tua irmã, diga, você tem coragem. Já parou para analisar? Olha para mim, já parou para analisar? Só gente com coragem que tem coragem de seguir Jesus. A gente já viu que tem uma galera que olha para nós e diz, se eu fosse você, eu já tinha. E assim para a nossa vida, né? Se eu fosse você, eu já tinha abandonado essa casa. Já tinha metido o pé, como disse o jargão aí. Já tinha mandado esse marido embora, essa esposa embora. Já tinha mandado esse filho embora, mas já parou para analisar? Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer, já parou para analisar que você não é eles? Que você é diferente? Já parou para analisar, igreja? Olha para mim, vou simplificar dentro da Bíblia. Percebeu que no exército de Israel, na batalha entre Israel e os filisteus, os 3 irmãos de Davi foram chamados para o exército. Quem? Eliabe, Abinadab e Samar. Mas já parou para analisar que quando Golias se levantou? Agora vamos voltar atrás. Quando Samuel, ele olha para Eliabe, ele diz, certamente, acabou a conversa, esse camarada é o que Deus escolheu. Deus olha e diz, isso daí, Samuel, não foi esse daí que eu escolhi, não. Por quê? Porque eu não olho pela aparência. Agora entenda isso aqui. Se os 3 irmãos de Davi fazem parte do exército de Saul, que é, aliás, o exército de Israel, por que quando Golias se levanta, nenhum dos 3 se colocou à disposição para guerrear? Eles não têm porte? Sim. Eles não têm aparência? Sim. Eles não foram alistados, convocados? Sim. Mas só que eles não têm o que Davi tem. O que é? Coragem. E não se espanta não se escandaliza não, mas eu preciso te falar algo aqui de Deus sobre a tua vida. Tempestade não é para te afastar. Tempestade não é para te machucar. Tempestade é para quê? É para revelar o teu caráter na presença de Deus. Você pode analisar que tem gente falando de você,
dia a dia. Não é porque Cristo me chamou, te chamou, nos chamou, que Ele vai nos ausentar de tempestade. Pelo contrário, foi por isso que Ele nos chamou. Para quê? Para enfrentar as tempestades da vida. A gente já parou para analisar que nós se achamos tão pequenos? Mas sempre tem um povo, sempre tem uma galera, sempre tem alguém que bate na nossa porta, manda mensagem no WhatsApp e diz: tu pode orar por mim? E tem momento da nossa vida que nós coçamos a cabeça e diz: meu Deus, quem sou eu? Aí você ora, nós oramos. Aí Deus por misericórdia vai e faz. E o vento está soprando. Só que perceba, o vento está soprando, mas quem está passando pelo barco, quem está passando pela tempestade é o vento, é o barco que Jesus escolheu. E nós olhamos para trás e diz: engraçado, tem tantos outros barcos, mas só está o meu barco aqui nesse vento. Ai, Jesus, engraçado, foi o teu barco que eu escolhi. Oh, glória a Deus, aleluia. Engraçado, tu está passando pelo vento. Olha a palavra que eu falei, está passando pelo vento. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu te chamei para viver coisas grandes. Levante a mão. Eu te chamei para viver coisas extraordinárias. Jesus te chamou para viver o sobrenatural. Então não dá para viver o sobrenatural de Deus se comportando de qualquer maneira. Você já percebeu que o processo na tua vida é diferente? As coisas só acontecem contigo de forma diferente. Porque não dá para viver algo diferente se comportando igual todo mundo. O vento está soprando o que, igreja? O vento está soprando, contrário, Jesus está dentro do barco. O que Jesus está fazendo, pastor? Dormindo. Já parou para analisar que é a única passagem que diz que Jesus dormiu? Agora me ajuda a pregar, por favor. Eu te peço, toda humildade e simplicidade, me ajuda a pregar. Alguém dorme em pé? Se cochila em pé, mas só dorme se tiver? Agora me ajuda. Irmão, se Jesus está dormindo é porque alguém deixou Jesus dormir. Isso aqui vai doer, mas vai sarar. Percebe isso daqui? Irmão, quem aqui já foi para a casa de alguém ou para algum lugar, para algum ambiente, que o ambiente tinha um maior barulho, tinha um povo que não deixava você em paz de um minuto, e você talvez um dia disse: eu tentei dormir, mas não consegui porque fulano não me deixou dormir. Se Jesus está dormindo é porque o discípulo deixou. Então eu preciso falar algo aqui para essa igreja. O que muda a nossa vida não é só Jesus estar no barco. Além de Ele estar no barco, como nós estamos se comportando. Porque tem gente que tem Jesus, mas olha para mim, percebe isso aqui, mas o seu comportamento não condiz como de servos amados. Tem gente que Jesus está na casa, tem gente que Jesus está na vida, tem gente que Jesus está no trabalho, tem gente que anda com Jesus, mas não tem uma vida de diálogo. Tem gente que sabe até quem Jesus é, mas nem por isso a sua vida muda. Quem lembra de Nicodemos? João capítulo 3. Nicodemos diz: mestre, nós bem sabemos que o Pai é contigo, porque ninguém faz o que tu faz se o Pai não for. Nicodemos está dizendo que sabe que Deus é com Jesus, mas a vida de Nicodemos não muda. Por quê? Porque Nicodemos não queria ter um grau de relacionamento com Cristo. E posso te falar uma verdade? Ter relacionamento com Cristo vai nos implicar, suportar, a passar e atravessar tempestade da vida. Eu perguntei para Jesus dizendo: Senhor, por que tu permitiu o teu discípulo passar no meio dessa tempestade? Sabe o que Jesus me respondeu?
que se ele livra o discípulo das tempestades, Jesus falou para mim, qual é a moda da enfermidade que está hoje em dia? Eu falei, depressão. E o que é depressão? É quando alguém enfrenta uma situação de perca, de decepção, enfim, N problema. Ele não consegue superar. Agora entende por que Jesus chamou os discípulos para passar no meio da tempestade? Por quê? Porque Jesus precisava amadurecer o discípulo. E de que forma que Jesus vai amadurecer o discípulo? Enfrentando as adversidades da vida. Porque como é que nós queremos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, sendo que nós não temos coragem de suportar ou atravessar as adversidades da vida? Então diga para o irmão, para a irmã, diga, não existe guerreiro nem guerreira sem luta. Aí Jesus chama eles porque Jesus precisa mostrar para eles o quê? Muitas das vezes eu não vou livrar vocês da tempestade, mas fica tranquilo, vou estar com vocês no meio dela. Porque o bom da vida não é aquilo que Deus nos livra. O bom da vida é que ainda que Ele não nos livre, mas Ele está no nosso lado dizendo, fica tranquilo que eu estou dentro desse barco. Oh glória a Deus, fica tranquilo que eu estou dentro desse barco. Fica tranquilo porque foi eu que te chamei. Fica tranquilo porque foi eu, Senhor, que te chamei. Deus permite que Israel vai para onde na Babilônia? Por quê? Porque Israel desobedeceu a Deus, quebrou o pacto, quebrou a aliança, está rebelde. Mas mesmo assim, Deus está com Israel aonde? Na Babilônia. Posso te falar uma verdade aqui de Deus sobre a tua vida? Deus é comigo e contigo não porque é aquilo que Ele nos livra. Deus é comigo e contigo simplesmente por aquilo que Ele não vai nos livrar, mas está dizendo, mas eu te dou graça, te dou poder, te dou, glória a Deus, habilidade, te dou estrutura. Para quê? Para você suportar. Aí tem gente que está no lado de fora olhando dizendo, agora vai afundar esse barco, agora esse casamento agora vai naufragar, agora essa casa agora vai virar de cabeça para baixo. E Jesus está dizendo, não vai virar porque eu faço presente. Já viu que a nossa vida é assim? Porque até aquilo que nós estamos dispostos a suportar serve de testemunho. Que quando gente se levanta para falar de mim e de você, já viu? Sempre tem uma galera que fala mal da gente, já viu? Isso daí é uma prova tão grande, é tanta luta, é tanta adversidade. Parece que Jesus não está, não, pelo contrário. Só passa por prova que tem vida de intimidade. Só entra dentro das cavernas que tem vida de intimidade. Porque o problema não é entrar na caverna, o problema é entrar na caverna e sair dela. Só sai quem tem Jesus. Está Jesus dentro do barco fazendo o quê? Dormindo. Jesus está o quê? Dormindo sobre uma almofada. Está Jesus dormindo. O vento está soprando, as ondas estão se levantando. E diz a Bíblia que as ondas vão açoitando o barco a ponto que o barco está quase cheio de água. Mas não, aí imagina que na verdade não é um mar, é um lago. Aí imagina quem está no lado olhando e dizendo, fulano, cadê Jesus? Não, eu estou vendo ali só João, Pedro, Tiago, André. Tá o outro Tiago ali também. Estou vendo Filipe, sim, estou vendo Natanael, estou vendo os dois Judas. Mas cadê o mestre? Vai para cá, percebe isso aqui? Aí está o vento soprando, onda se levantando. Glória a Deus, vai as águas tentando no barco. Jesus está onde? Dentro do barco. Agora olha para mim, percebe isso daqui. Por que o barco não afunda? Jesus está dentro dele. Mas já parou para analisar? Que tem coisa na minha e na tua vida que se Jesus
não tivesse conosco, nós já tinha. E sabe o que me chama a atenção? É que a água entra dentro do barco, mas a água não desperta Jesus. Porque o meu problema, olha para mim, não desperta Jesus. O que vai despertar Jesus é o meu grau de intimidade com Ele. Quem lembra do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? Quando o vinho da festa do casamento acabou, o que Maria falou? Vai até o mestre, vai até Jesus e fala com ele. Por quê? Porque Maria entendeu. Se não falar com ele, não tem como resolver a situação. Jesus nessa tarde está falando com pessoas aqui, dizendo: eu quero mais intimidade. Jesus nessa tarde está falando: eu quero mais proximidade. Jesus nessa tarde está dizendo: eu quero mais intimidade, eu quero mais diálogo, eu quero mais oração, eu quero mais intimidade. E cá para nós, se Ele não permite que o vento sopre, olha para mim, ele estava dormindo até hoje. Por isso que eu disse que tempestade não é para te desviar, não é para me desviar. Não. E é para quê? É para nos despertar. Para quê? Para uma vida de testemunho de intimidade com Cristo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não me respondam, não responda para ninguém. Fique para você mesmo. O vento está soprando, sim ou não? A onda não está se levantando, sim ou não? A água está entrando dentro do barco, sim ou não? Mas Jesus está no barco, sim ou não? E isso vai fazer com que o barco não chegue no outro lado? Não. É o vento, é as ondas que vai fazer com que os discípulos vá até o mestre e diga: não te importa que nós perecemos? Aí Jesus se levanta, dá o brado e diz: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Agora perceba isso daqui, igreja, raciocina comigo. Que coisa maravilhosa é isso. É que mesmo o vento soprando contrário, mesmo as ondas se levantando, não faz com que o barco venha perder o rumo ao destino decretado por Jesus. Porque entenda, as adversidades da vida só vai fazer com que eu e você venhamos cada vez mais revelar o nosso nível de intimidade com o Senhor. Entenda isso daqui de uma vez por toda. Jesus nos chamou para enfrentar o que todo mundo sabe que é para enfrentar, mas são poucos que têm coragem de enfrentar. Aí você quer parar, você quer desistir, você quer se desviar? Pastor, mas não saiu da maneira que eu planejei. Eu pensei que não ia ser dessa forma. Não. Olha para mim, percebe isso daqui. Quem dita as regras não é eu, não é você, é Jesus. É que não dá para nós viver uma geração do século 21. Olha para mim, que se Deus permite uma tempestade vir sobre a vida dele, sobre a vida dela, já fica #revoltado, bicudo com Deus. Parece que Deus não me ama, vou sair da igreja. Aí eu faço uma pergunta: saindo da igreja vai resolver o problema? Pelo contrário, é 2 problemas a mais. Sair, voltar e depois estabelecer o teu nível de aliança, de intimidade com Ele.
Jesus nessa tarde está falando com pessoas aqui, dizendo: acorda, desperta. Por quê? Esse vento aí, essas ondas aí, esses problemas aí, rapaz, é somente para te trazer você para perto. Glória! Então dificuldade, porta fechada, adversidade, não é para afastar crente, é para aproximar crente de Jesus. É que Jesus sabe que se o vento não soprar, eu perco ele. Se o vento não soprar, eu perco ela. Irmão, de boa, posso falar a verdade? Se a nossa vida for só de bonança, nós perde o nível de intimidade com Ele. Porque já viu que a nossa oração, ó pra mim, é mais pedindo do que agradecendo? É sempre assim, mais ou menos assim a oração é: Senhor Deus e Pai. Nós hebreus sempre fala: Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo deitar e levantar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa meus pecados, pensamentos, gestos, palavras, atitude. Aí depois não começa: Senhor, entra ali. Senhor, guerreia aqui. Senhor, batalha ali. Senhor, liberta aqui. Senhor, joga por terra ali. Senhor, guerreia ali. Senhor, corta o laço ali. Senhor, fecha a sepultura aqui. Senhor, liberta ali. Senhor, abre porta ali. É assim, não é? Porque esse vento simboliza o mundo e as suas adversidades sobre a sua vida. Aí você entende porque tudo isso que você passou, para quê? É simplesmente para o amanhã. Alguém chegar para mim, para você dizer: rapaz, esse Jesus aí que vocês pregam aí, esse Jesus aí de vocês crente aí, é de verdade mesmo? Não fala, é. Irmão, olha para mim. Quem tem vida de intimidade com Jesus, aí você para e conversa: fulano, eu estou passando uma prova tão grande, eu estou passando uma prova tão terrível, que eu estou pensando em parar. Engraçado, antigamente, para alguém parar por causa de prova, duvido. E detalhe, quanto mais a prova vinha, hoje não tem isso aqui não, mas antigamente fazia até tranca dentro da igreja. Não, uma batalha na vida de fulano, não, vamos trancar aqui na igreja aqui, vamos começar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, vamos até o dia seguinte. Quanto mais a prova vir, mais nós vamos guerrear. Quanto mais a luta vir, mais nós vamos insistir na oração. Quanto mais o diabo se levanta, quanto mais os demônios se levantam, mas nós estamos clamando, mas nós estamos guerreando. Aí Deus nesta tarde está dizendo para alguém aqui: quanto mais a adversidade se levanta, mais de você Ele quer intimidade. Perceba, o discípulo só vai a Jesus por causa do vento. Então vento, prova, dificuldade, porta fechada, não afasta ninguém de Jesus. Pelo contrário, fala o quê? Aproxima. Aí quando você tem uma conversa com alguém, irmão, eu sempre gostei de conversar com pessoas e estar no convívio de pessoas que tinha algo para me acrescentar. Aí você chega perto de um homem, de uma mulher de Deus, e começa a conversar com ele, diz: e aí? Me conta a tua história. Aí ele e ela diz: senta aqui. Aí quando ele e ela começa a contar o primeiro versículo, o primeiro capítulo da história dele e dela, dizendo: olha, já passei por isso, já passei por aquilo outro. Aí você olha: meu Deus, sério? Fica tranquilo que ainda tem mais história. Já passei por isso, já perdi, já perdi filho, já perdi filha, já é. Olha, no começo da minha caminhada, tu não sabe como é que é. No começo era uma luta terrível, não tinha nada. Outros moravam de favor, outros foram despejados e tu não abandonou Jesus, nada. Rapaz, mas
se levantava, mas ali eu estava firme, forte na presença de Jesus. No meio dessa tempestade toda, sim, era no meio da tempestade que Jesus se levanta. Jesus só se levanta na vida daquele e daquela que tem coragem de suportar o que ninguém tem coragem. Quem lembra de Jó? Caminhar para o término. Jó é íntegro, reto, temente, foge da aparência. Aí Jó vai, perde 7 filhos, 3 filhas. Era o cara mais rico da terra, vira o quê? O mais pobre. Perde saúde. E o que sobra para Jó só o quê? A esposa e um caco de telha. E tá Jó fazendo o quê? Se coçando, se raspando. E a palavra de Jó para Deus é: bendito seja, oh glória. Imagina o diabo ali olhando assim: não pode, não, Jó não era para falar isso. Imagina o demônio olhando dizendo: olha Satanás, o que é que Jó está dizendo? Jó se coçando dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Quer saber de uma coisa, Satanás? Eu ainda verei que o meu Redentor em vida. Eu estou pregando para uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus está dizendo: essa luta, essa prova, rapaz, não é para te afastar, nem é para te desanimar, é para quê? É para te encorajar mais forte na presença de Deus. Aleluia! E o vento sopra, e as ondas se levantam, e o barco vai para um lado, vai para o outro. É assim, não é? E tem hora para mim, e tem hora que parece que o negócio vai dar ruim, já percebeu? E tem hora que nós olhamos assim: rapaz, acho que o negócio vai afundar, o negócio. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é mais forte, igreja? É o vento com o mar? Ou é os discípulos dentro do barco com Jesus? Alguém entendeu? O vento está soprando, mas uma está se levantando. E está o discípulo com quem? Mas já parou para analisar? Que o discípulo está suportando aquilo que ninguém queria suportar. Oh glória! O discípulo está passando, está enfrentando aquilo que ninguém queria enfrentar. Eu estou pegando a vida de alguém, eu estou pegando a história de alguém, eu estou pegando aquilo que alguém está vivenciando. Aí talvez o diabo levantou alguém para dizer para mim, para você: rapaz, isso não é vida para você, rapaz. Abandona, rapaz, sai fora. Aí o apóstolo Paulo diz: eu orei 3 vezes ao Senhor para ele tirar de mim o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Qual foi a resposta a Paulo? A resposta de Jesus para mim foi: Paulo, a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo disse: aí Paulo disse: agora eu entendi o quê? Quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Quando eu penso que eu estou fraco, forte eu estou. Aí já parou para analisar, mulher de Deus, que tem dia que vocês vêm para cá, que se não for a mão de Deus para trazer vocês não vêm. É nesse dia que você olha e diz: só pelo sangue. Hoje eu estou pela graça. Hoje não quero oportunidade. Aí Deus fala para a irmã ou para o irmão, diz: dá oportunidade para ele, dá oportunidade para ela. Aí quando você pega o microfone, aí você lê um versículo, Deus toma a igreja, aí Deus começa a te usar palestrando através do louvor, da oração, através de uma palavra. Aí alguém, quando acaba o culto, alguém fala o sinal com a mão e diz: vem cá. Aí você vai falar: fala aí. Aí alguém chega para vocês: rapaz, não sabe o que aconteceu? O quê? É que naquela palavra que você ali, Deus te usou para mim, o que aconteceu? Foi a minha história.
a minha vida. Como assim? Eu estava pensando em parar, eu estava pensando em desistir. Aí Deus te usou. Aí parece que quando nós estamos ali na moenda, na prova, na luta, aí Deus está dizendo: tu está na prova, tu está na moenda, tu está na luta, mas tu não está só. Irmãos, Jesus está falando com pessoas aqui. E está dizendo: está na prova, está na luta, mas tu não está só. Aí Paulo diz o quê? Maior é o que está em do que aquilo que está no. Aí tu vai parar? Tu vai desistir? E deixa eu falar algo aqui, Deus, para a tua vida. Aí sempre tem gente olhando para nós e se espelha em nós, sabia disso? Engraçado, quem se espelha nunca chega para nós e fala. Sabia disso? Eu estava pregando um monte na cidade de Deus, quando acabou o culto, aí veio uma criança desse tamanho. Aí eu parei, a mãe dele estava chamando um carro de aplicativo para eu ir embora. Aí o menino parou e falou assim: mãe. Aí eu olhei assim, ele: eu quero o número dele, do Zap. Aí a mãe dele: não é dele não, pastor, por que você quer o número dele? Ele falou: pregar muito. Uma criança desse tamanho, igreja, que se ele tivesse muito ali, ele tinha uns 6 anos. Agora me diga uma coisa: como é que a criança tem a dimensão? Estou falando de criança. Aí eu falei para ele: tu vai pregar mais do que eu. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Você está proibido de parar, você está proibido de retroceder. Por quê? Porque tem gente que se espelha em você. Tem gente que está vendo, chegou para você falando, mas tem gente olhando para mim, para você, dizendo: olha lá como ele é forte, olha lá como ele é forte. Por quê? Olha a vida dele, mas não perde o culto. Olha a vida dele, mas está firme com Jesus. Olha a vida dele, está igual a vida do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vida minta, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Tempestade vem.